Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho, né, dessa questão assim, dos espaços, né, que as mulheres ocupam na liderança, e a gente está falando aqui das organizações, né, e quando eu fui aprofundando esse tema, né, eu fui olhar um pouco também, e quero trazer aqui no nosso início uma pesquisa que em 2020 a consultoria Deloitte fez, que foi uma pesquisa com 8.000 empresas em 66 países, né? E era uma pesquisa sobre as mulheres participando de conselhos das organizações, né? E o resultado que ela chegou é que, então, em termos mundiais, 17% dos cargos de conselhos, né, são ocupados por mulheres, né? E que no Brasil, que está no 38º lugar nesse ranking, esse número é 8,6%, quer dizer, a quantidade de mulheres nos conselhos é 8,6%. Quando a gente vai para os CEOs, né, a gente tem no mundo 4,4% dos CEOs são mulheres nas empresas pesquisadas. Claro, é uma amostragem, mas normalmente Sim. Essa amostragem ela consegue ser representativa, né, para esse todo. E no Brasil é 0,8%, ou seja, não dá 1% de mulheres CEOs no Brasil. Às vezes a gente vê nas capas, né, você, SA, etc., né, uma mulher que está numa posição de liderança, e nós temos várias no Brasil que realmente se destacam, mas, na verdade, elas ainda são muito poucas. E quando acho que uma mulher consegue chegar a um cargo de CEO, também ela vai abrindo caminhos, né? Mas a cultura, muitas vezes, é muito forte, né? Então, não basta esse abrir caminho com uma pessoa que está ali numa posição, porque a gente vê que essa pirâmide, né, no nível gerencial, já tem mais mulheres do que tinha, sei lá, 10, 20 anos atrás, mas à medida que vai subindo para a diretoria e tal, né, cada vez vai ficando, né, a pirâmide vai se encolhendo até chegar nesse CEO. Então, pensando nisso, a gente vai, né, trazer aqui, trocar algumas ideias sobre isso aqui, e eu queria ver um pouquinho de vocês, assim, primeiro, na experiência de vocês, o que muda quando uma mulher assume a liderança de uma equipe? Essa é uma pergunta que eu fiquei refletindo, é uma pergunta que é bastante abrangente, né? Quando uma mulher assume uma liderança de uma equipe em uma área diferente de recursos humanos, né? O que isso mobiliza, né, nessa área da organização? O que de fato pode estar mudando aí? Mas a gente pode também ir trocando, já trazendo, né, o que talvez sejam obstáculos que ainda existam, né, para as mulheres poderem ocupar posições de liderança. Semana passada, eu estava participando de um curso, e aí nesse curso eu vou usar uma partezinha do que tu falou das mulheres que assumem cadeiras de CFOs, ou, né, o quanto elas abrem caminhos, né? E aí numa pesquisa que a gente estava olhando nesse curso, tem uma parte que fala que para a mulher realmente abrir caminho, em especial quando se tem os demais pares ou os demais pessoas do nível homens, é necessário 3 mulheres para isso começar a fazer diferença. Uma só mulher não vai ser um agente transformador sozinho. Ela, para o sexo feminino, o gênero feminino, fazer uma diferença, ela precisa se unir com outras 3 mulheres. Né? Então, o quanto é importante a gente ter essa consciência também, porque muitas vezes só o fato de ser mulher ou só o fato de ser homem não é o que vai fazer diferença, porque uma mulher sozinha, por muitas vezes, acaba assumindo comportamentos, assumindo a cultura, assumindo o funcionamento do ambiente em que ela está inserida, e se for um ambiente masculino, por vezes isso pode ter uma força maior do que uma pessoa sozinha. Né? Então, é necessário que ela tenha alguém para se conectar, para que isso possa fazer um pouquinho mais de onda dentro desse mar, assim. E aí essa conexão que vai gerar talvez uma influência maior, uma diferença, porque muitas vezes uma mulher sozinha num ambiente masculino, né, assim, em especial quando se é machista ou coisas assim, acaba ou absorvendo isso que é a expectativa desse grupo,
né? E não conseguindo se posicionar ou se colocar tanto. Mas quando isso ganha um pouco mais de conexão e de força, aí sim começa a possibilidade de uma transformação. Legal, legal. E tem uma coisa aqui que eu acho que tu trouxeste que me lembrou de algo importante, eu acho, assim, né? Nós temos, como ser humano, a energia feminina e a energia masculina dentro de nós, né? Todo ser humano, seja homem, seja mulher. Agora, eu não estou falando de gênero, estou falando de energia, né? Então, é como se fosse um princípio, né? Então, tem o princípio, para quem talvez que está nos assistindo não tão familiarizado, é assim, né? O princípio masculino é um princípio ativo, é um princípio fazedor, é um princípio que vai, né? Fazer as coisas. O princípio feminino é um princípio um pouco mais para dentro, ele é mais receptivo, ele tem aquela paciência de esperar o momento, de confiar que as coisas vão acontecer. É mais ou menos assim, né? Quando a gente faz uma plantação, né? A gente vai... o princípio ativo vai lá, prepara a terra, joga semente, né? Vai fazer tudo aquilo para plantar. O princípio receptivo é aquele que vai esperar a planta crescer. Cuidar. Né? Cuidar. Né? Então, é um outro jeito. E aí, quando a gente fala disso, quer dizer, quando uma mulher assume uma posição de liderança e ela também traz esses dois princípios e surge esse princípio também do cuidado, desse princípio, né, porque sempre tem uma confusão, receptividade não é, ser mais receptivo não é passividade. Esperar não quer dizer necessariamente ser passivo, né? Quer dizer, até porque senão tu não chega num cargo estratégico, um alto cargo de uma organização. A exigência da entrega é para X e é para Y, não tem jeito. Isso. Né? Então, existe a exigência da entrega, mas eu também, quando eu escolho as prioridades, eu saber, bom, isso aqui precisa de mais tempo, isso aqui não está maduro ainda, né? Então, ter essa escolha. Então, me parece que também tem essa influência, né, de que princípios essa pessoa está levando. É como tu falava, se é uma pessoa que acabou se adaptando a um ambiente muito masculino, que é essa coisa toda do... Né, de sempre entrar firme para poder chegar no resultado a qualquer preço, muitas vezes, né? Não que os homens todos façam isso, não é isso, mas muitas vezes esse é o jeito masculino de fazer a coisa acontecer, né? E aí, e muitas vezes os homens têm a sensibilidade, mas não mostram e não usam essa sensibilidade, né? Ou a própria intuição, né? Então acaba que não abre esse caminho que poderia estar abrindo, o que é uma pena. Né? Ou seja, não vai fazer uma mudança tão efetiva, né? Nessa possibilidade. Então, é como se a gente tivesse um rótulo, né? A mulher vai lá ser líder, que rótulos que rolam, né? Eu tenho um exemplo em relação a isso. Eu fui criada, e a Paula sabe bem, como agora vocês aí não estão muito nessa cultura, mas esse crédito sempre foi uma coisa de bastante entrega, de olhar para a entrega, a instituição financeira, né? Então, eu fui criada muito com isso, e isso conversa muito com o meu jeito também, né? Eu não posso dizer que não, isso conversa com o meu jeito de entregar, de fazer o resultado, de ir atrás. Só que eu comecei a acreditar muito que eu era muito assim, né? Assim, ouvindo os feedbacks e recebendo retorno e ouvindo e crescendo também por causa dessas entregas. Então, tinha um reforço muito grande na minha percepção de mim, dessa energia masculina que tu fala, né? De ser posicionada, de dizer. Até que um dia a gente passou por um processo de autoconhecimento e a gente teve a avaliação do Label, né? Que é um teste que eu adoro, um teste de personalidade. E lá no Label falava assim, voltada para as pessoas, empatia alta, conexão de trabalhos em grupos, uma veia forte para as pessoas, assim. Aquilo me deu uma felicidade. Porque, assim, eu disse, gente, agora alguém está falando que eu sou assim, porque eu sei que eu sou assim. Mas eu entrei num modo entrega, posicionamento, que eu pensava, não, isso não é somente isso que eu sou, mas ao mesmo tempo era assim que eu era vista. Então tu fica pensando, tá bom, eu vou dizer para as pessoas que não, eu gosto de gente, me preocupo e choro também, se as pessoas não estão vendo isso. E a partir daquele momento em que
de novo, por isso que o autoconhecimento é sensacional e é fundamental. A partir daquele momento que isso simplesmente saiu debaixo do tapete e veio para minha consciência de que isso faz parte de mim, eu comecei a falar, comecei a agir, comecei a pensar e me tornei, é como se fosse libertador, assim, eu me permiti dizer, não, só um pouquinho, porque isso não é justo com a pessoa, isso não é legal, isso não é querido, isso não é bonito, usar coisas mais assim, eu não tô cuidando, e isso me fez influenciar verdadeiramente outras pessoas, né, porque até então, óbvio, eu já tinha criado um respaldo, né, e aquilo foi tão libertador, gente, assim, que para mim, eu me lembro direitinho eu recebendo aquela informação, Sim, sabe? sim. E a partir dali eu disse, eu sou isso mesmo. Eu realmente sou isso. Fui. E isso me traz algo... Oi? Tu reafirmou a tua identidade, né, Clarissa? Eu também gostaria de compartilhar, Marte, mas, por favor, faça a tua colocação aí, depois eu sigo. Depois tu fala. Mas eu queria só comentar, assim, né, o quanto essa pode fazer diferença, essa flexibilidade, né, de eu poder usar meus diversos recursos, né? Então, e da gente perceber, e aí, de novo, o autoconhecimento realmente ajuda muito, porque ele traz essa possibilidade de eu poder, né, perceber, e às vezes eu vejo que ainda existe na cultura de muitas organizações esse jeito assim, não, a gente tem que ser duro, né? Assim, tem que entrar batendo, né? Assim, e na verdade, mesmo quando se trata com pessoas, né? E na verdade, assim, claro que tem esses momentos também, mas também tem os outros momentos, por isso que eu falo da flexibilidade, né? Como é que eu consigo equilibrar e principalmente perceber, no fundo, a gente fala um pouquinho da liderança situacional, né? Depende da situação, depende da pessoa que eu estou lidando. Estou falando com um líder novo, estou falando com um líder que já tem muita experiência, já está muito mais, né, evoluído na sua carreira de liderança. Então, com que pessoa eu estou, né? Com que momento a gente está falando, e aí esse cuidado, né? De poder, mas de perceber, e aí é o que eu acho que o autoconhecimento ajuda, eu percebo que eu tenho esse recurso dentro de mim, e isso é uma possibilidade. E aí também eu vou ser mais autêntico, na verdade. Né? Isso, essa é a grande descoberta. É uma liberdade absurda, né? Porque aí isso traz eu já entreguei tudo que eu entreguei, se eu já fiz tudo que eu fiz, se eu tenho o reconhecimento que eu tenho, e sempre fui assim, agora está na hora de assumir. Isso, exatamente. Eu, assim, me coloco no lugar aí, né, Clarissa, que eu também passei por esse momento, assim, de libertação, né, eu diria também. Porque eu, assim como tu, né, nessa jornada aqui, sempre fui, acho que o que nos formou, né, Clarissa, a convivência, enfim, a gente se formou muito, e eu me deparei por muitos anos também, assim, muito focada em trabalho, em entrega. E aí chegou uma fase da minha vida que eu falo aqui na cooperativa, quando a gente começa a colar as placas, que as coisas elas já não tá mais, a gente já não consegue mais aguentar a carga, né? Sim. E aí eu me peguei numa fase da vida onde eu questionava, né? Eu não era melhor, não me achava melhor profissional, eu não me achava melhor mãe, eu não me achava melhor acadêmica, porque eu não conseguia fazer as coisas do jeito que eu entendia que tinha que ser, né? Eu não consegui, comecei a só achar coisas que não estavam sendo bom em várias esferas da vida, né? E aí foi quando, assim, foi o meu nas minhas terapias foi o momento que eu mais mergulhei, assim, sabe? Isso é como assim, né? Por que eu preciso ser tudo isso? Por que eu preciso ser essa heroína ou se achar, né, a Mulher Maravilha? Não, né? Tu não vai conseguir ser boa em tudo. E aí foi quando eu aprofundei no meu autoconhecimento, né, Clarissa também, Martin, e passei, assim, por enfrentar algumas situações também que incomodavam, né? Por que eu sou assim? Por que eu ajo desse jeito? E também, o que me incomodava muito, Clarissa, era quando vinha aquelas avaliações 360 ou 270, a tal inteligência emocional sempre era o item pior avaliado, né? E eu disse, gente, chega, eu não sou assim, porque todo mundo me vê desse jeito. E aí foi quando eu disse, não, eu preciso saber o que tá por trás disso, né, que faz com que as pessoas me percebam assim. E também, aí a gente foi indo numa linha de descobertas, assim, fantásticas, né, que eu fui me libertando também de muitas coisas, né, voltando lá da minha infância, por que eu sou assim, o que me trouxe até aqui, o que me formou, somando trabalho, vida pessoal, e eu fui me libertando de algumas coisas, né.
E assim, quando eu também ouvi um feedback aqui de um colega que está há alguns anos aqui com a gente, né? Ele disse assim, Paula, eu preciso te dizer uma coisa. Tu tá bem mais humana. Né? E aí foi isso assim que foi libertador também, né, para mim, Clarissa. E é muito bom, porque, nossa, era tudo isso que eu queria ser, né, na verdade, aquilo que estava dentro de mim e que não vinha para fora. E aí, a minha segunda maternidade, né, a minha primeira maternidade, eu fui mamãe, e na segunda, conhecedora de tudo isso, com a minha consciência sobre tudo isso, da importância que eu dou para isso, e deixar a importância transparecer, porque eu não permitia isso, né? Eu não permitia. A minha mãe mesmo dizia, como é que tu vai ter outro filho se tu não consegue dar atenção para um? Era só essas críticas que vinham, né? Sim. E aí, quando eu tomei a consciência do meu segundo filho, vai ser diferente. Eu vou ser mais feliz se for diferente. A gente assume isso e continua crescendo, né? Isso aí. Então... Com certeza, foi libertador para várias coisas, né? Não somente para a minha vida pessoal, mas foi para tudo. Isso aí.